O episódio 10 do Bake Off Brasil da temporada 11 foi um dos mais tensos dessa temporada até agora. O tema da prova criativa era voltando a ser criança. Os confeiteiros precisaram entregar um bolo esculpido representando o brinquedo que tivesse pelo menos 20 centímetros de altura ou diâmetro. 2 horas e meia de prova. Durante a prova, a Carol acabou perdendo um dos recheios e precisou refazer porque ela esqueceu a panela no fogão com o fogo ligado. Fora a parte do recheio da Carol, a prova não teve grandes problemas, mas o que aconteceu foi realmente muito grave, que foi no caso do Lucas. O Lucas não conseguiu dar estrutura para o bolo dele, então ele não conseguiu esculpir o balde ali que ele ia fazer com as peças de montar. Chegou um momento em que ele realmente jogou a toalha, a Beca veio até a bancada, deu algumas orientações para ele, reforçou que ele não deveria desistir. A Nádia também foi muito incisiva, colocando a desistência como uma coisa fora de questão. O que você está fazendo aí? Você desistiu? Não. Volta agora pra sua bancada, vai sim. E a partir disso a gente viu se repetir a mesma cena que a gente viu alguns episódios atrás com a Ana Cristina no bolo de letras, que todo mundo se uniu ali para ajudar ela e permitir essa entrega. A gente teve mais uma vez o Bruno e o Ney que ajudaram o Lucas ali a blindar o bolo, a colocar as peças rapidamente para que ele pudesse pelo menos entregar alguma coisa. Então mais uma vez foi bonito de ver essa comoção e essa união deles na competição. A entrega do Lucas também foi um momento de bastante emoção. A Nádia deu ali um leve puxão de orelha no Lucas, incentivando ele a repensar a postura dele em situações, né, de crise como essa, para que ele não desista, né, não só ali na competição, mas também na vida. Então foi aquele puxão de orelha de mãe mesmo, sabe? Com amor, com o intuito de fazer a pessoa se elevar e não derrubar ela. Então foi um momento em que ele se emocionou bastante, precisou ali se recompor, mas logo na sequência ele veio para avaliação e obviamente que a avaliação não foi positiva, ele tinha muitos problemas, né? O corte da fatia não estava bonito em função do bolo ter desmontado, da maneira que foi ali finalizado, então não estava realmente um produto ok. O sabor de banana e canela que ele trouxe ali no bolo agradou, mas a massa eles acharam muito pesada. O bolo da Carol ficou muito fofinho ali, ela representou um bichinho virtual, alguma coisa do tipo. Eu acho que a Carol foi uma das pessoas que pegou essa ideia realmente do bolo esculpido. O bichinho ali, ele me lembrou muito a letra que ela fez no episódio anterior, tanto no acabamento como na estética, mas eu acho que tá bem acabado, tá bonitinho, eu acho que cumpriu todos os parâmetros que a prova exigia. O bolo estava bem estável, a camada estava bonita, ela usou ali um recheio de blueberry, então trouxe uma cor muito interessante. Ela também usou, eu acho que uns confeitos na massa, então trouxe também mais um colorido desses confeitos. Mas, segundo a Beca, o recheio, o que levava blueberry, ele estava um pouco denso e a massa tinha gordura demais. Então ela esfarelou junto com esse recheio muito denso, isso tudo comprometeu a experiência na boca. Mas o Giuseppe gostou da combinação de sabores, achou que trouxe essa coisa da infância. O Gustavo trouxe ali a representação de um ioiô, eu achei interessante, acho que ele cumpriu a ideia da prova de trazer ali um brinquedo que tivesse um simbolismo ali para ele na infância, mas eu achei um pouco confortável. Acho que faltou ousadia. Gustavo tem talento e capacidade para mais do que isso. Talvez até se esse ioiô estivesse numa outra posição, em pé, né, de repente, não sei se isso seria possível, eu acho que seria mais o Gustavo mesmo, sabe? Esse ioiô, ele não tem muitos desafios nem de escultura e nem de estabilidade, né? É praticamente 2 discos maiores recheados por um disco menor, com uma pasta americana muito bem trabalhada, porque ele sabe trabalhar muito bem a pasta americana, tem ali a pintura à mão, então eu acho que ele está ok, mas eu esperava mais o Gustavo. O trabalho ali da cordinha do ioiô, achei que ficou bonita, ficou muito bem feita. A Nádia só apontou que ele poderia ter dado mais de uma volta no cordão. Ela apontou que o acabamento estava bom, como eu disse, né, do Gustavo a gente não espera menos do que isso. A fatia estava bonita, o sabor agradou, as texturas também agradaram, então de uma forma geral a avaliação deles foi muito positiva. Marina trouxe a representação de um telefone, daqueles telefones infantis, ficou
simpáticozinho, mas tem bastante problema de finalização, então a gente vê vários defeitinhos, partes rasgadas, partes mal coladas. Ela teve também um problema ali de proporção com a parte do gancho, mas eu acho que ela resolveu. E, né, pensando nessa coisa da escultura, também está dentro de um confortável, mas tem os seus desafios ali. O corte da fatia estava bonito, mas eles acharam muito pesado. A Becca também pontuou que provavelmente ela montou enquanto o recheio estava ainda quente e por isso ela teve dificuldade também com estrutura. O bolo do Bruno para mim entra na mesma categoria do que eu citei ali com o Gustavo, de uma escultura um pouco cômoda, sabe? Eu esperava mais dele também. Quando a gente fala desse trio Bruno, Gustavo e Ney, que são as pessoas ali que estão praticamente revezando o avental azul, eu sempre espero mais das entregas. Então eu acho que ele teve uma boa entrega, tá bem finalizado, tá bem executado, a gente consegue identificar de pronto o brinquedo, mas faltou ousadia, né? Faltou aquele que a mais numa prova em que eles precisavam entregar um bolo esculpido, né? Isso aqui é praticamente um bolo como eles já vem entregando em todos os outros episódios, mas também isso é uma opinião bem particular, ninguém falou nada em relação a isso ali durante o julgamento. O corte também estava muito bonito, eles acharam que a massa poderia ter sido um pouco mais umedecida e no caso do recheio, eles acharam saboroso, mas que os sabores não remetiam tanto a essa coisa da infância. Ele trouxe ali um recheio de chocolate com nozes, para o paladar deles talvez fosse um recheio um pouco mais adulto e eu ouso dizer que eu concordo, né? Essa presença do chocolate eu acho que é uma coisa muito infantil, mas as nozes não sei se seria uma primeira escolha para uma criança. A Ângela trouxe a representação de uma pipa. Eu acho que o trabalho que ela fez ali no tabuleiro está muito bonito. A textura que ela trabalhou na própria pipa ali tá bonita, as cores também, a forma que ela trabalhou ali, aquela mistura, os degradês, a mistura das cores ficou muito interessante, muito harmônica ali, que ela usou umas 4 cores, mas, mais uma vez, é um bolo bem normal e sem muitos desafios quando você pensa em escultura, em estabilidade. Então eu sei que a Ângela pode muito mais do que isso, né? E realmente essa avaliação veio depois pelos jurados que, né, também acreditavam mais nessa capacidade dela de entregar uma coisa mais interessante. Eu já vi apresentações assim no Junior Bake Off. É importante pontuar que a Nádia, durante a prova, ela chegou a alertar a Ângela de que ela estava indo por um caminho que talvez pudesse prejudicar ela mais à frente. Então vou te dar uma ideia, uma pipa flutuando, não deitado. Mas a entrega dela no paladar agradou muito, tanto pelo sabor quanto pelas texturas. O corte estava belíssimo, o recheio parecia super cremoso, a textura da massa estava também bem interessante. Provavelmente essa textura de bolo e essa textura de recheio não dariam certo se ela tivesse um bolo um pouco mais alto ou que não fosse tão estável, uma base tão estável. Babi, amiga, difícil, hein? Difícil defender o ursinho da Babi. Acho que a intenção foi boa, mas tem rachadura no focinho, a boquinha tá desenhada de forma bem problemática. E daí tem essa questão do pelinho ali, que eu consigo até ver alguns ursinhos aí dos mais velhinhos, sabe? Aquele que já foi lavado, já foi seco, já passou por muitas aventuras numa infância. Eu até consigo ver aquela textura num urso desse. Mas para uma prova de confeitaria, eu acho que não foi uma boa ideia. Em compensação, eles falaram que estava delicioso, só pontuaram que a massa poderia estar um pouquinho mais úmida. Tadinho, tá feio, mas tá gostoso, dó. Para mim, o bolo do Ney foi a representação do que se pedia nesse episódio, que era o bolo esculpido. Então a gente tem ali um bolo de um porte interessante, com uma estrutura ali, né, um peão, então ele tem que estar em pé, ele tem uma base menor do que a parte de cima. Além disso, eu acho que estava muito bem acabado, ele fez uma pintura ali de textura com pintura à mão que ficou muito bonita, tem pasta americana, ele também texturizou tudo ali com um pouco de pintura, tem a cordinha do peão, então eu acho que ele fez um trabalho muito legal. Você tá querendo esse avental, né? Ai, sim, por favor. O corte estava bonito, ele também usou ali uns confeitos para trazer uma cor a mais, mas já dava para ver ali, né, não precisava nem provar, dava para ver que a massa estava úmida demais.
Eles acharam que a ganache estava ok, poderia estar um pouco mais aveludada, mas não chegou a ser um grande problema, mas essa questão da massa úmida em excesso acabou pegando. Ana Cristina, mais um exemplo ali de escultura cômoda, então nada mais é do que um bolo quadrado com as bordas levemente arredondadas. Ficou interessante, ficou bacana, mas para ser coerente com o que eu falei do Gustavo e do Bruno, faltou ousadia para trazer, né, uma escultura que desafiasse mais em questão de formato e estrutura. Também tem ali alguns problemas de finalização, que é normal, né, uma competição aí com tempo restrito, mas o que pega para mim realmente é esse formato muito convencional, assim. O corte estava belíssimo, eu adoro esses cortes que tem essa cor intensa da fruta, né? Eles gostaram bastante dos sabores, das texturas, elogiaram bastante o trabalho dela. A Ana Cristina foi a última a ter o bolo da prova criativa avaliada, chegou a hora então da prova técnica. E esse foi um desafio daqueles, hein? Eu ouso dizer que um dos piores da temporada, mas pelo que eu tô sentindo, eu já disse isso dos episódios passados, então eu imagino que cada vez vai ficando mais difícil e esse realmente foi um tormento na vida de todos os confeiteiros. O bolo Notas de Sabor trazia a representação de um piano de cauda. Totalmente comestível, ele era composto por 2 massas de cacau recheadas com creme de manteiga sabor café. Toda a estrutura e a lateral do piano foram feitas com chocolate amargo, as teclas do piano e os arabescos foram feitos com pasta americana e, como se já não fosse suficiente, eles precisaram emoldurar esse piano com 3 placas de caramelo super sensíveis, belíssimas, mas um grande desafio. Como detentor do avental azul pela vitória no episódio passado, o Bruno teve o benefício de ser o único a poder tirar dúvidas sobre a prova com a Becca e com o Giuseppe. Ele poderia fazer isso em qualquer momento da prova e teria até 3 minutos para tirar todas as dúvidas. 3 horas de prova, mas ainda assim um grande desafio porque é uma prova bastante complexa. Na prova criativa, eu acho que quem teve um grande problema foi o Lucas, mas na prova técnica, eu acho que foram poucos os que se salvaram. Todo mundo teve muita dificuldade, principalmente na hora de montar as placas de caramelo. Que é isso? Você não vai quebrar. Enquanto estava montando ali para a apresentação final, o piano da Ângela acabou quebrando, mas ela respirou fundo e falou: não, vou remontar e vou entregar esse negócio. O piano do Gustavo não foi a pior entrega, eu acho que o ponto mais negativo ali da entrega dele foi a cor do caramelo, que acabou ficando um pouco escura demais, né? Tá bem diferente da referência. O piano estava bonito, né? Tinha, obviamente, pela correria, não tem como estar perfeito como a referência, mas tem ali o teclado, as teclas estão um pouquinho sofridas, mas estão ali. Os arabescos também estão meio mais para lá do que para cá, mas estão ali também. A fatia estava muito bonita, de um modo geral, todos eles acertaram bem a massa e o recheio. Tiveram alguns que tiveram problema, mas a gente vai falar um a um. No caso do Gustavo, ele acertou na massa, acertou no recheio, estava muito saboroso, eles gostaram bastante. A próxima entrega foi da Babi, ela conseguiu entregar tudo ali, mas os caramelos ficaram praticamente uma meia parede e não tem a parte de cima. A cor do caramelo dela estava ok, estava bem próximo da referência. Tem todos os elementos ali, as teclas do piano ali, tão bonitinha, tão mais bonita até do que a do Gustavo, a pasta americana tá com um brilho bonito, o corte também estava muito bonito, tanto a textura do recheio quanto a textura do bolo. Eles acharam também muito saboroso e elogiaram bastante o piano, né, o modo como ele foi feito e as finalizações. O único problema realmente foram as placas que acabaram quebrando. Bruno já entregou um resultado um pouquinho mais sofrido ali no piano. Ele entregou as 3 placas de caramelo, não estão exatamente como a referência, os vazados do caramelo não tá tão delicado quanto a referência, mas a cor tá correta, tá estruturado, né? Não caiu até o momento da avaliação, então isso já é um ponto super positivo. As teclas ali tiveram um probleminha, não tem as teclas mais escuras e ela tá meio caidinha, não tá muito bonita. A tira de chocolate que fica no entorno do piano também ficou faltando um pedacinho, não sei se quebrou ou se na hora de passar ali não conseguiu completar até o final. O corte estava muito bonito, tanto do recheio quanto do bolo. Textura e sabor estavam ok também.
Ana Cristina acabou entregando sem nenhuma placa de caramelo, ela entregou só os cacos ali no entorno, né? O piano tá ali modelado, tá em pé, que é importante, tem os arabescos, tem a tampinha ali, tá levantada, mas ela entregou com uma parte de chocolate a mais do que deveria. A parte de cima do piano, que não é essa tampa que está levantada, ela deveria ser feita com pasta americana e ela acabou fazendo mais uma camada de chocolate. É importante lembrar que ela foi avisada pelo Gustavo durante a prova, mas tanto a Ana Cristina quanto a Nádia, acho que acharam que ele estava brincando e não levaram muito em consideração. Eu acho que isso aqui é pasta americana. Aí, ó, botando pilha. Ó, botando pilha. E nessa ela acabou falhando ali na entrega. As teclas ali estão meio sofridinhas, né? Tem todos os elementos, tanto as teclas brancas quanto as mais escuras, mas as escuras elas estão muito fininhas. Acho que podia ser um pouquinho mais larga. Mas o corte também estava muito bonito e eles elogiaram tanto sabores quanto texturas. Ângela entregou seu piano, tá ali em pé, mas com vários problemas, né? Como a gente viu, ela teve ali o problema que o piano ele acabou quebrando enquanto ela montava. Tem bastante problema de acabamento, tá bem trincado, tem uma parte ali do chocolate na lateral que também não tá cobrindo completamente. Tem ali as lembranças da placa, mas também não estavam completas e uma delas, enquanto eu esperava a avaliação, acabou quebrando sozinha. O chocolate estava bem temperado e as texturas e sabores estavam corretas. Lucas não conseguiu entregar as placas de caramelo, para não dizer que ele não entregou nada, ele entregou uma das placas que ele acabou deixando embaixo do piano, né? Ao invés de fazer aquela parede, como era a proposta, para entregar algum caramelo, ele acabou deixando como se fosse o piso do piano ali. O piano eu não achei o pior resultado em termos de escultura e modelagem. Os arabescos ali estavam mais bonitos até do que alguns que a gente viu anteriormente, mas ele teve um problema na parte interna do bolo. As camadas visualmente parecia a princípio que estava ok, mas o creme de manteiga acabou ficando com pedaços de manteiga e isso não fica agradável no paladar. Marina entregou ali as placas de caramelo, não estavam perfeitas, mas tinha uma lembrança pelo menos de 1,5 delas ali, estava bem esburacado, eu acho que também por isso acabou comprometendo a estrutura. O piano da Marina também acho que não foi um dos piores resultados em termos de escultura e finalização, mas ela não conseguiu deixar ele em pé sobre os 3 pezinhos, né? Então ele acabou ficando ali na base do tabuleiro e isso foi um ponto negativo para ela. O chocolate tá bacana, tá bem temperado, o corte estava bem bonito, mas ela teve o mesmo problema do Lucas, o creme de manteiga ficou com pedaços de manteiga, então na hora de bater não ficou bem misturado. Ney foi uma das melhores entregas ali, ele entregou as 3 placas de caramelo, que estavam com uma cor bem próxima da referência, o piano também tinha todos os elementos, estava bem estruturado ali em cima dos 3 pezinhos, tinha o teclado, tinha todas tanto as teclas brancas quanto as teclas escuras, tinha o arabesco, tinha a tampa ali de chocolate. O caramelo também estava um pouco esburacado, né? Eu acho que algumas partes até devem ter quebrado durante o manuseio ali, mas estava em pé, estava firme, estava bem ok. O corte estava belíssimo e os sabores e texturas internos também agradaram bastante, rendendo um Mamma Mia. Carol foi o último piano da prova técnica a ser avaliado. Ele tinha ali um dos caramelos, mas alguns também quebraram, estavam ali no entorno. Não sei se foi durante ali o tempo que ficou esperando a avaliação ou se ele já tinha vindo para a bancada com essas peças quebradas, mas teve uma tentativa ali. Tinha tudo ali, tinha teclado, tinha arabesco, tinha tampa, estava certinho estruturado sobre os 3 pezinhos. A lateral ali, que é uma lateral feita com chocolate, estava bem brilhante, né, mostrando que estava muito bem temperado, que foi muito bem finalizado essa parte. Segundo eles, foi uma das mais bonitas, essa parte lateral, né. A Carol também teve um problema similar com o da Ana Cristina. Ela acabou colocando uma placa de chocolate ali na parte que deveria ser só pasta americana. Sabores e texturas perfeitos, eles gostaram bastante também. O pior resultado da prova técnica foi da Ângela, e o top 3 ficou mais uma vez entre Bruno, Ney e Gustavo. Gustavo ficou com a medalha de bronze e o grande vencedor da prova técnica foi o Ney.
E o Ney também foi o grande vencedor do episódio, conquistando mais um avental azul, o que me leva a pensar, gente, vamos reagir. Eu quero ver esse avental azul aí circular um pouco mais, porque tá muito aí nessa panelinha, Ney, Gustavo, Bruno. Quero ver os outros participantes também experimentando o avental azul. E o eliminado do episódio foi o Lucas, como já era de se esperar, mas eu aproveito aqui o espaço para falar um pouco da minha revolta, porque eu achei um pouco de maldade o que fizeram ali, porque eles chamaram a Marina e a Ângela e deram todo o feedback como se elas tivessem sido os piores desempenhos do episódio, para no final das contas falar que o eliminado foi o Lucas. Então eu acho que foi um pouco de maldade, tanto com o Lucas quanto com a Ângela e com a Marina, é mexer ali com os nervos do pessoal que já tá com os nervos à flor da pele. Mas a gente sabe que faz parte do show, né? A despedida do Lucas gerou grande emoção, tanto dele quanto dos colegas de competição, ouso dizer que até dos apresentadores. Ali na finalização, enquanto a Nádia se despede do público, deu para perceber a voz dela bastante embargada. Lucas deixa hoje a nossa competição, mas os demais seguem em busca de realizar o sonho de se tornar o melhor confeiteiro amador do Brasil. E esse foi o resumo do episódio 10 do Bake Off Brasil, temporada 11. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Nos vemos em breve. Até mais!